eu trazer aqui para o debate de vocês uma fala do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Edson Fachin. Hoje, no fim da sessão, ele acabou falando sobre a crise da segurança pública, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o país. Acompanhe. Em relação às circunstâncias que dizem respeito à tragédia ocorrida na cidade e no estado do Rio de Janeiro, todos os integrantes desse tribunal acompanham com a devida atenção, com a plena solidariedade aos familiares das vítimas e, ao mesmo tempo, com a discrição e a sobriedade que são necessárias para, em momentos de tragédias graves como essa, dedicar a elas, na nossa atividade concreta e no lugar devido, as melhores preocupações. Aí, Dora, nessa semana outros ministros já tinham se pronunciado, né? Ontem, Flávio Dino e o ministro Gilmar Mendes, mas agora foi o presidente da Suprema Corte. Ele se posicionando assim, falando, claro, nada muito amplo, mas prestando solidariedade a esse momento. O que a Corte pode fazer e se posicionar em relação a isso? Acho que nesse momento, como eu falei, o Judiciário pode dar suporte à manifestação do ministro Fachin. Compreendi o que ele falou, mas sem nenhuma crítica ao que ele disse. Eu só queria pontuar que a tragédia não foi um ocorrido. O ocorrido é que foi um sinal da tragédia permanente que vive essa cidade, o país todo, mas em especial essa cidade, que é um cartão postal de várias coisas, mas também da violência, né? Eu sempre lembro uma música, sempre não, agora lembro a música Rio 40 Graus, da Fernandinha Abreu, que diz: Rio 40 Graus, purgatório da beleza e do caos. Nunca foi tão preciso e verdadeiro esse verso. E Deise, a fala do ministro do Supremo, de qualquer forma se posicionando e se colocando nesse momento, sempre num tom mais sereno, como é o perfil dele? Isso é importante agora, né? A gente tem falado tanto nessa questão da politização da segurança pública e principalmente do que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu achei a fala dele extremamente ponderada, necessária, e qualquer coisa fora disso só iria politizar ainda mais e aumentar a polarização. Então, fez aquilo que a gente esperava dele, né? Que a gente sempre falava que ele tinha um tom bem mais ponderado, né? É o que a gente precisa agora, e repensar a questão da segurança pública no Brasil. Reitero, vou falar isso 1 milhão de vezes. Governo federal, estados e municípios. Dora, aí o Supremo acabou entrando também. Hoje, os governadores fizeram críticas ao Supremo. É claro que é uma questão mais técnica, né, para os juristas aqui também que fazem comentários na Jovem Pan, mas a história da DPF das favelas. De qualquer forma, o Supremo também se posicionou nesses dias, mas o Supremo se posiciona a partir do momento em que é provocado. O PF está lá, então, eu acho que foi o PSB, né, se eu não me engano, que propôs, então o Supremo se manifesta, tá certo? Na semana que vem, acho que é segunda-feira, né, que o ministro Alexandre de Moraes vem aqui, vai discutir com o governador Cláudio Castro. Quer dizer, na verdade, ele não vai discutir, ele vai pedir ao governador Cláudio Castro se todas as informações sobre o cumprimento dessa DPF. Olha, eu acho que qualquer assunto nessa altura relacionado ao que está acontecendo na segurança, que venha à baila, que venham os parlamentares para cá, que venha o Ministério da Justiça, que venham os governadores, é bom porque chama atenção para o problema. O que eu fico aflita é com o risco muito grande de daqui a pouco isso cair do esquecimento, né? Porque é sempre assim, né? Tomara que não seja assim. Então, quanto mais se falar disso, quanto mais se mexer nesse assunto, mas é preciso que isso seja feito com seriedade, com consistência, porque eu fico muito aflita com essa coisa desse palavrório, slogans para lá, porque já vi isso 200 mil vezes. E aí cai no esquecimento até a próxima vez. Enquanto isso, não somos nós que estamos lá, entendeu? Na batalha, no meio dessa guerra, né?
Só aquelas pessoas ficam lá, abandonadas, esquecidas. Por isso que eu fico tão aflita. Quando quando veio para mim, eu estava rindo, não era porque eu achei engraçado, não, é porque Daisy tem toda a razão. Ela diz, vou repetir quantas vezes. É isso mesmo, a gente tem que repetir quantas vezes for, enquanto não tiver todo mundo junto no combate a isso, não vai dar certo. Fica todo mundo, cada um falando uma linguagem e disputando a bandeira e, claro, a coisa não é resolvida, porque eu não estou vendo ninguém falando em unidade de maneira franca, consistente e verdadeira. E só para fechar essa rodada, Daisy, o Supremo Tribunal Federal pode ser provocado lá na frente, porque se o Congresso começar a aprovar matérias que muitas vezes visam o combate ao crime organizado, certamente algumas associações, entidades vão questionar, porque essa é a discussão no Brasil, e aí o Supremo vai se posicionar. Provavelmente, isso, do jeito que as coisas têm ido aqui no Brasil, o Supremo deve ser acionado em algum momento ou outro, mas aí eu volto para a fala do Fachin, né? Essa fala um pouco mais ponderada, colocando panos quentes e chamando para essa organização de uma forma mais racional, isso também faz a gente pensar que, ok, se esse assunto for para o STF lá na frente e for coordenado da forma como a gente tem visto, da forma como a gente viu a manifestação do Fachin, pode ser que não seja tão ruim assim.